Olá, pessoal. Voltamos aqui para o nosso segundo tempo, falando ainda um pouquinho aqui, né? Estamos falando sobre as lutas de libertação, né, dos países, né, afro-asiáticos, né, mediante a questão imperialista, né, dos países, né, imperialistas europeus. Bom, finalizamos o primeiro tempo falando, né, a respeito da Guerra do Vietnã. E para a gente poder entender um pouquinho o que foi essa Guerra do Vietnã, né, nessa questão da Indochina, enfim, eu trouxe um pequeno vídeo para vocês entenderem um pouquinho o que foi essa então Guerra do Vietnã, tá? Só que eu vou deixar um pouquinho para depois. Eu vou dar um pouquinho da explicação e deixo para a gente prosseguir, né, com o vídeo. Bom, falamos um pouquinho da Guerra do Vietnã e agora nós vamos descer aqui e vamos falar sobre a luta pela independência de Angola, né? Angola, um país, né, africano. Deixa eu trazer o livro um pouquinho mais para cá e me diminuir um pouquinho aqui. Bom, galera, nós vamos ver que a Angola, né, ela foi uma colônia, como todos vocês já sabem, ela era uma colônia portuguesa, né, ela foi dominada pelos portugueses, né? E desde, né, que um grande navegador chamado Diogo Cão, né, ele chegou lá nessa região lá no século XV, né, ele tentou, né, várias tentativas, né, ele tentou travar tentativas comerciais, né, com o Reino do Congo, né, e aí começou as relações, né, de Portugal com esse território. E aí, durante essa expansão imperialista, né, os portugueses vão começar a controlar, né, essas áreas, onde eles vão também estabelecer uma ocupação além do litoral, né, eles vão adentrar, né, dentro desses territórios aí, e aí nós vamos ver, né, no século XX, a ascensão, né, de Antônio Salazar, né, e com a sua ditadura, que vai ser inspirada, né, no fascismo, né, em Portugal. Enfim, e aí em 1933, né, foi marcante, né, em Angola e nos demais territórios ocupados pelos portugueses na África. Bom, o governo de Antônio Salazar ele é conhecido como salazarismo, né? Então, para o salazarismo, né, a chamada África Portuguesa, que era formada por Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, tá? Ela era vista como uma parte de um território colonial ultramarino, significa que era como se fosse um pedaço de Portugal fora da Europa, né, como se fosse uma extensão, né, sobre discursos ultranacionalistas, né, e de um resgate de um passado de glórias, né, que eles podiam lembrar que Portugal, né, obteve seus momentos de glória, né, durante, né, essa colonização dessas terras aí. Então, Salazar, né, mesmo diante dessas pressões internacionais, né, de libertação desses povos, né, ele vai refutar e vai continuar ali e vai tentar negociar essas independências. Bom, e aí nós vamos ver, né, que em algumas colônias, né, nós vamos ver a criação de luta armada, né? Por exemplo, nós vamos ver em 1961, né, essa luta armada ela foi considerada uma única alternativa capaz de acabar com o domínio português sobre certas regiões, principalmente Angola, né? E aí a gente vai ver movimentos guerrilheiros que acabavam sendo financiados por agentes externos e que também acabavam contando com a ajuda, né, de comunidades internacionais e também de outros povos africanos. Bom, e aí nós vamos ver em Angola, né, três grupos que vão se opor a esse domínio colonial português, né, que vai ser o Movimento pela Independência de Angola, MPLA. Nós vamos ver, né, eles tinham, né, uma orientação meio que marxista, né, meia voltada para o socialismo, né. Nós tínhamos aí a União Nacional pela Independência Total de Angola, a UNITA, né, e temos também a Frente Nacional de Libertação Angolana, né, de caráter anticomunista, né. Então nós vamos ver que algumas diferenças entre, né, as características e o anseio desses grupos, né, que acabaram não sendo um problema, né, principal, né, pois eles juntos, por mais que eles divergiam, né, de algumas características, né, o inimigo maior deles era derrotar a metrópole, né, fazer com que aquela sua colônia, no caso Angola, se tornasse independente. Esse era o objetivo principal, né, desses partidos. É. E aí nós vamos ver em 68, né, Salazar ali vai deixar o poder por questões médicas, vai adoecer, né, enfim, e vai deixar o seu sucessor em Portugal, que é Marcelo Caetano, que vai governar de 1906 a 1900, perdão, que vai morrer em 1980 só, né? E aí nós vamos prosseguir com uma política, ele vai dar prosseguimento com a ditadura, né, salazarista, né, aquela questão autoritária, né, enfim, né?
Só que, no entanto, né, as guerras coloniais estavam cada vez mais caras. E Portugal já era um país pobre, já não estava tanto em ascensão, né? E ele gastava quase metade do seu orçamento para continuar mantendo e até mesmo guerreando as suas colônias, né? Enquanto a população, né, enfrentava vários problemas socioeconômicos. Então a gente crê, né, que principalmente com isso aí, Portugal ele não vai conseguir continuar sustentando, né, as suas colônias, né? E a gente vai ver ao mesmo tempo, né, que vai haver uma comoção nacional que vai ser relacionada, né, aos jovens que acabavam ingressando no exército, que eram obrigatórios, né, a lutar nessas guerras contra a independência. Né. Nós vamos ver também uma baixa oficialidade militar, né, como capitães que estavam na linha de frente das guerras, que se deparavam com a indignação crescente da população. E aí, dentro desse contexto, vai surgir o movimento das Forças Armadas, né, que vai se rebelar contra a ditadura, tá, em 74. Tá? E aí o movimento vai assumir o controle dos principais quartéis e vai derrubar, né, o então líder, né, de Portugal, o Caetano, né, e os militares vão, né, saudados, né, com cravos, vão ser saudados com cravos, né, pela posição cravos são umas flores, né, enfim, né, e pelo motivo do acontecimento. E aí isso vai ser conhecido como Revolução dos Cravos, né, quando esses militares acabam tirando, né, Caetano do poder de Portugal. E aí a gente vai ver em 75, né, o governo vai assinar um acordo de Alvor, onde ele vai negociar a libertação dessas colônias. Lembrando que, novamente, essa libertação ela não sai barata, tá? Geralmente, né, ou algumas colônias elas precisam pagar uma indenização, muitas das vezes colocar cláusulas na sua carta constitucional, né, mantendo alguma relação, né, de dependência com essas metrópoles. Bom, e aí a gente vai ver o fim, né, da guerra de libertação, porém isso não vai significar o fim dos conflitos, né? Por exemplo, com a Revolução em Portugal, esses movimentos angolanos vão acabar proclamando a independência de Angola. E nessa nova realidade, né, esse partido MPLA, ele vai acabar controlando a capital de Angola, que é Luanda, né? E aí as tensões vão crescer cada vez mais. E dentro do contexto da Guerra Fria, né, a situação vai acabar se agravando, né? Pois esse partido ele era apoiado por Cuba, né? Que era indiretamente apoiado pela União Soviética, né? Enquanto a UNITA e a FNLA contavam com o apoio e financiamento dos Estados Unidos e da África do Sul. Lembrando que a África do Sul foi uma colônia também inglesa, galera. Vamos subir aqui. Aí vem dizendo que após a independência, né, de Angola, né, vai existir uma guerra civil extremamente violenta que vai tomar conta do país, que vai durar até o ano de 2002, né? E que apesar de algumas pausas e tentativas de realização de eleições, além dos mortos, muitos jovens foram vítimas de explosões de minas terrestres, o que fez crescer o número de feridos e de mutilados no país. Aí aqui vem um pequeno texto falando, né, que a guerra acabou, mas as minas continuam a destruir vidas, gente. Existem muitos países, né, que possuem ainda minas, né, meio que escondidas, né, porque na verdade quando as pessoas enterram as minas, né, que estouram, na verdade eles colocam numa região, mas depois eles nem lembram onde eles colocaram, né? Enfim. Então a gente vê, né, até os dias atuais, pessoas deixando, muitos locais são colocados cerca, dizendo que é proibida a entrada, tal. Vamos supor, uma criança, está soltando pipa, está brincando, acaba entrando numa região dessa, enfim, né? E sem saber acaba sendo, né, explodida e acaba sendo morta ou até mesmo mutilada, né? Devido a essa meio que ignorância de não saber o que aconteceu, enfim. Então a gente vê até hoje, né? Não só em Angola, mas em muitos países da África, a gente ainda vê essa questão de minas, né? Que estão enterradas e que muitas das vezes as pessoas sem saber acabam pisando, né? Enfim. Bom, vou passar o vídeo para vocês falando um pouquinho sobre a guerra do Vietnã, tá bom? Peraí, deixa eu botar aqui. Cadê? A Guerra do Vietnã.
Para entendermos a Guerra do Vietnã, primeiro temos que voltar alguns anos antes. Em 1850, a França começou a dominar esta área. Já em 1893, Vietnã, Laos e Camboja já tinham sido conquistados e formaram uma só colônia chamada de Indochina Francesa. Obviamente o pessoal de lá nunca gostou disso, porém ficou assim até a Segunda Guerra Mundial, quando a França acabou sendo dominada pela Alemanha. Durante a guerra, um grupo chamado de Viet Minh surgiu e eles buscavam a independência do Vietnã. No entanto, em setembro de 1940, logo após a derrota da França, o Japão invade e anexa esses territórios ao Império Japonês. Mas como todos sabem, o Japão perdeu a guerra. Com isso, Ho Chi Minh, o líder do Viet Minh, declarou independência da parte norte do Vietnã. Porém, os franceses queriam essas terras de volta, então eles tentaram dominá-los novamente. Isso acabou causando a Guerra da Indochina, onde no fim a França perdeu. Então, em Genebra, eles decidiram dar a independência a Laos, Camboja e Vietnã. No caso do Vietnã, ele foi temporariamente dividido em dois, o do Sul e o do Norte. Isso até serem feitas eleições para unificar o país. O Vietnã do Norte era claramente socialista comunista. Isso ficou ainda mais claro depois de uma ajuda que a China deu ao país. Já o Sul era anticomunista. Nong Dinh Diem, achando que nessas eleições o país poderia se unificar em um modelo comunista, acabou dando um golpe de Estado e declarou independência do Vietnã do Sul. Com isso, ele começou a perseguir comunistas e possíveis revolucionários. Isso fez ele perder muito respeito com muitas pessoas da população. No entanto, os Estados Unidos o apoiou, pois para eles, se o Vietnã se unificasse em um modelo comunista, isso poderia influenciar outras nações da Ásia. Porém, sabe quem não gostou nada disso? Sim, o Vietnã do Norte. Ocorria um grande fluxo de pessoas entre os dois Vietnãs. Então, se aproveitando disso, o Vietnã do Norte começou a mandar guerrilheiros para o Sul, de forma disfarçada. Esses guerrilheiros eram conhecidos como Vietcongs. Já em 1959, os primeiros ataques às bases sul-vietnamitas começaram. Neste ponto inicial, os americanos davam apenas apoio logístico ao Vietnã do Sul. Inclusive, eles mandaram vários conselheiros militares e armas. A mesma coisa aconteceu com o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética e a China. Agora, uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que a Guerra do Vietnã é diferente de qualquer outra guerra que eu já mostrei aqui no canal. Ao contrário das outras, aqui os Vietcongs já estavam dentro do Vietnã do Sul, então não aconteceu grandes movimentações nas fronteiras e grandes dominações. E muitas batalhas aconteceram internamente, algumas delas é até difícil de saber o que realmente aconteceu. Então, ao contrário dos outros vídeos onde eu baseio a linha do tempo nas dominações e tudo mais, aqui não será possível. Então não se preocupe se eu pular alguns anos da guerra, já que a maior parte do tempo foram os americanos tentando defender o território sul-vietnamita e atacando o Vietnã do Norte com bombas. Enfim, vamos continuar. Estamos em 1963 e a guerra continua. Lembra do ditador sul-vietnamita? Então ninguém gostava muito dele, nem mesmo os americanos, principalmente porque o seu governo era muito corrupto e opressor, até mesmo com outras religiões, como o budismo, que por sinal era a maior religião do país. Diem era católico, ou seja, isso manchava a imagem americana de libertador, já que ele apoiava um cara que não era a favor da liberdade pessoal de outras pessoas. Sem falar que ele era extremamente impopular com a população, e o Vietnã do Norte explorava essa impopularidade de seu governo para recrutar ainda mais Vietcongs no Sul. Então, em novembro de 1963, ocorre um golpe de Estado no Vietnã do Sul, onde Diem acabou sendo morto. No entanto, os americanos continuaram apoiando o novo governo. Já em 1964, um navio americano foi atacado no Golfo de Tonkin por torpedos norte-vietnamitas. Com isso, os americanos ficaram p***s e começaram a mandar soldados para o Vietnã, entrando diretamente na guerra. Lembrando que os Estados Unidos não declararam guerra, apenas entraram. E algumas pessoas falam que esse ataque no Golfo de Tonkin foi uma mentira usada como desculpa de guerra. Os americanos entraram com tudo na guerra e começaram com a chamada Operação Rolling Thunder, que era basicamente uma série de ataques aéreos e bombardeios aos norte-vietnamitas, feitos para mostrar o poder militar dos Estados Unidos e assustar os norte-vietnamitas e os Vietcongs. O Vietnã do Norte tinha dominado algumas partes de Laos, para ficar na fronteira com o Vietnã do Sul, e esses lugares eram alvos perfeitos para os americanos. Isso fez com que Laos fosse o país mais bombardeado da história. Os americanos pensavam que a Operação Rolling Thunder iria durar apenas 2 meses, e os norte-vietnamitas eventualmente iriam desistir.
Porém, isso não aconteceu. Os norte-vietnamitas continuaram firmes. O que os americanos destruíam, eles iam lá e construíam de novo. Isso fez com que essa operação se estendesse bastante e ficasse frustrante. Enquanto isso, os Vietcongs continuavam atacando cidades do Vietnã do Sul. Então os Estados Unidos decidiram que eles teriam que mandar soldados de campo para procurar e destruir os Vietcongs. Boa parte dos soldados americanos eram jovens, a idade média era de 19 anos. Eles usavam as melhores tecnologias da época, como helicópteros e armas. Porém, eles não conheciam a geografia local. O clima era muito quente e úmido, e chovia muito. As florestas eram densas e cheias de perigos, tanto armadilhas dos inimigos quanto perigos naturais, como o calor intenso, cobras e insetos. Isso mexeu muito com o psicológico dos soldados americanos. Muitos dos Vietcongs se escondiam nas florestas. Então os americanos começaram a usar armas químicas como napalm e o agente laranja, uma substância que destruiria a densa floresta vietnamita, revelando assim os esconderijos dos Vietcongs. Porém também causou vários problemas de saúde na população, por ser uma substância extremamente tóxica e cancerígena. Ainda hoje muitas pessoas nascem com deformidades causadas por esse agente químico. Por outro lado, tinham os Vietcongs, que tinham suas armas russas e chinesas, como a famosa AK-47, um chapéu de palha e um chinelinho, alguns explosivos e até bazucas. Mas eles tinham uma grande vantagem: eles conheciam muito bem seu território, então eles construíam emboscadas para pegar vários americanos de surpresa, enchiam os locais de minas terrestres e construíam armadilhas mortais nas florestas, como um chão falso cheio de espinhos. Sim, isso realmente existiu e pegou vários americanos de surpresa. Como os americanos atacavam as florestas com bombas e agentes químicos, os Vietcongs começaram a construir vários túneis subterrâneos que se ligavam uns com os outros. Lá eles poderiam se mover sem serem notados, cozinhar e até tratar ferimentos. Eles também tinham um grande apoio da população local e muitas vezes era impossível distinguir um Vietcong de um cidadão normal. E bom, isso causou bastante problemas para os americanos, pois muitas vezes eles cometiam atrocidades com a população local atrás dos Vietcongs. Isso queimou ainda mais a imagem libertadora dos americanos, e a população passou cada vez mais a apoiar os Vietcongs e ser contra os americanos. O tempo passou e mais soldados foram mandados para o Vietnã para manterem os territórios do sul e buscar e destruir os Vietcongs. Além dos americanos, outros países mandaram soldados também, como a Coreia do Sul, Tailândia, Austrália e Nova Zelândia. Os americanos achavam que podiam ganhar se eles mantessem os territórios e destruíssem os Vietcongs. E apesar de todas as dificuldades em enfrentá-los, eles até que estavam indo bem, e pensavam que os Vietcongs estavam bem fracos. Porém, em 1968 começou a chamada Ofensiva do Tet, que basicamente foram grandes ondas de ataques feitos pelos Vietcongs em grandes cidades do Vietnã do Sul. Em muitas dessas cidades, os Vietcongs conseguiram ocupar o lugar. Isso assustou e desmoralizou o exército americano diante do mundo, já que tudo foi transmitido pela TV. Mesmo que no fim os americanos tivessem pego muitas dessas cidades de volta, isso não pegou muito bem na sua imagem de superpotência, principalmente em propagandas dos países inimigos. Neste ponto da guerra, muitos cidadãos americanos questionavam a necessidade desta guerra, já que muitos de seus familiares estavam morrendo no Vietnã. Além disso, várias imagens de ataques químicos e das atrocidades cometidas pelos americanos chegavam aos cidadãos. Isso fez crescer vários movimentos pacifistas e anti-guerra. O movimento dos hippies e dos negros, por exemplo, que estavam muito forte naquela época, eram completamente contra a guerra. Até que chegou um ponto em que quase todos nos Estados Unidos estavam contra a guerra. Viam ela como sem sentido e que só causava morte e prejuízo para eles. Os Estados Unidos começaram a perceber que não ganhariam essa guerra, a não ser se eles invadissem o norte. Porém, isso poderia causar uma guerra ainda maior com a União Soviética e a China. Então, com toda essa pressão, os Estados Unidos começaram a deixar o país. Eles começaram a treinar os sul-vietnamitas para que quando eles deixassem o país, eles fossem capazes de se defenderem sozinhos. Em 1973, os Estados Unidos e o Vietnã do Norte finalmente aceitaram entrar em um acordo, o chamado Acordo de Paris. Nele, ficou de acordo que os Estados Unidos deixariam de lutar a guerra diretamente e apenas daria apoio ao Vietnã do Sul com armas e suprimentos, assim como os soviéticos e os chineses faziam com o Vietnã do Norte. Também ficou de acordo um cessar-fogo entre as duas partes. Porém, 2 anos depois, os Estados Unidos decidiram que, não vou mais ajudar o Vietnã do Sul. Com isso, os norte-vietnamitas aproveitaram e invadiram o Vietnã do Sul.
Sem o suporte dos americanos e o norte ainda sendo apoiado pela União Soviética e China, o Vietnã do Sul caiu facilmente e foi dominado. O Vietnã acabou se unificando e virou um só país no modelo socialista comunista. Isso acabou se espalhando para outros países da Indochina, como Laos e Camboja, e até hoje alguns deles continuam assim. Essa guerra foi um total desastre para os Estados Unidos e influenciou muito na sua cultura. Foi também muito importante no contexto de Guerra Fria, já que foi usada como propaganda anticapitalista anti-americana e provou que sem o apoio da população é quase impossível vencer uma guerra, mesmo se você for os Estados Unidos. Enfim, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. E na descrição do vídeo estará um link para o primeiro episódio do Brasil Paralelo que já foi lançado e vocês podem ir lá e assistir gratuitamente. Vão lá e assistam, pois realmente o episódio ficou sensacional e acho que o próximo será lançado agora na segunda-feira. Enfim, essa foi de longe a guerra mais difícil de se fazer, acredite, ela é bem complexa e confusa. Então não se esqueça de apoiar o canal deixando o seu like e comentando aí. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo. Welcome to the rice fields, motherfucker! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Mas como um complemento, para vocês entenderem mais ou menos essa questão da descolonização da África. Bom, vou fazer aqui com vocês um breve resumo, tá? Do que nós estamos falando da aula de hoje, tá? Como que teve a ascensão desse imperialismo pelas lutas de independência? Bom, como nós podemos ver, gente, com o desenvolvimento, né, da industrial lá dos séculos XIX e do século XX, as potências mundiais vão acabar iniciando uma disputa acirrada, né, por maiores mercados consumidores e também por fornecedores de matéria-prima. E, acima de tudo, eles vão buscar regiões onde eles possam investir, né, o seu capital excedente, né, que vai ser gerado pela crescente produção industrial, tá? Então, isso é o que nós vamos chamar de imperialismo, tá? Essa busca, né, por áreas, né, por mercado consumidor, áreas de influência para poder extrair matérias-primas, tá? Então, vai ser dentro desse contexto, né, desse imperialismo, em que os países europeus, né, a gente vai ver principalmente aí Grã-Bretanha, no caso a Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, né, nós vamos ver, né, elas começaram a brigar entre si, né, para conquistar colônias fora do mundo, né, principalmente colônias na Ásia e na África, né. E a gente vai ver que a Inglaterra, ela possuía a maior marinha, né, uma frota naval. E ela também foi o primeiro, né, no caso Estado, né, agora se fala país, né, o primeiro país a se industrializar, né, e acabou saindo na frente, e acabou se tornando a mais poderosa, né, potência imperialista da época, né. E em contrapartida, né, nesse mesmo contexto, a gente vai ver Portugal, que já tinha possuído um grande império colonial, né, e também lutava para não perder as suas antigas colônias. Bom, e aí, com isso, a gente vai ver que desde o século XV, né, os principais interesses dos europeus, né, na África era mesmo o acesso à mão de obra escrava, né, a compra de alguns produtos, enfim, né, como ouro, marfim e tal. E aí, dessa forma, né, até o século XIX, né, poucas regiões africanas elas tinham sido efetivamente colonizadas pelos europeus, principalmente portugueses e holandeses, né, que preferiram construir fortificações e feitorias nesse litoral, né, de onde eles acabavam negociando com a população local. Então, pouco, gente, se conhecia da África, na verdade, né? E somente mesmo a partir do século XIX, né, com esse crescente interesse de explorar, né, questão missionários, né, por esses continentes, né, pela África, pela Ásia. Isso é que vai trazer à tona, né, as maravilhas, né, do interior do continente africano, né, onde vão ter terras infinitas, onde vão achar jazidas de minério, né, pedras e metais preciosos, enfim. Isso vai acabar despertando a cobiça, né, dos industriais e também dos governantes europeus, né. Aí, por exemplo, o rei Leopoldo da Bélgica, né, ele vai financiar expedições à África e vai fundar, né, uma associação internacional africana, né, que vai ser um ponto inicial para o processo de colonização, né, dos belgas, né, da Bélgica lá na África. Bom, em 1885 a gente também vai ver, né, o chanceler alemão Bismarck, né, onde ele vai, né, se reunir na Conferência de Berlim a fim de dividir, né, um território africano de forma mais amigável entre as potências industriais da Europa, né. E aí você vai ver essa partilha vai ser feita pelos europeus, né,
sem que os povos africanos, né, e asiáticos sequer tomem noção, né, sequer serem notificados, né? Então a gente vai ver que a partir de então vai se intensificar a invasão, a conquista, a utilização da força armada, a exploração do território africano e asiático, né, e a favor dos interesses industriais europeus, né? Então, independente de qualquer que tenha sido a metrópole, né, a forma de colonizar que foi empreendida por esses europeus, né, ela foi praticamente igual em todas as colônias, né? Primeiro, eles buscavam, né, alianças com as elites locais, onde eles ofereciam prestígios, ofereciam riquezas, né? E acabavam corrompendo, vamos dizer assim, esse grupo dominante, né? E somente no caso de resistência é que partiam realmente, efetivamente, para uma força mais armada, né? E de qualquer forma, né, ou por bem ou por mal, esses europeus eles vão passar a determinar qual o regime político local que poderia ser adotado, né? E quais as atividades econômicas deveriam ser praticadas em cada uma dessas colônias, né? E um fator importante nesse processo de colonização vai ser a chegada dos colonos europeus que vão passar a compor, né, o setor administrativo. Eles vão compor, né, um quadro de grandes comerciantes, eles vão compor, né, um quadro de senhores latifundiários. E assim, dessa forma, esse imperialismo, ele vai servir, né, ao propósito também da diminuição da população que vai acabar resistindo a essa dominação europeia, né? A sociedade colonial, por exemplo, ela vai se organizando a partir de traços culturais e étnicos, né? Onde os brancos europeus vão passar a deter todo o privilégio e os nativos vão acabar sendo submetidos, né, ao poder dos europeus, né? Onde eles não podiam mais nem sequer usar a sua própria língua, né? Não podiam mais realizar os seus cultos religiosos, onde eles não podiam mais produzir a sua cultura agrícola, né, milenar, né? E aí, em pleno século, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, os europeus vão acabar legitimando a sua posição de classe dominante através das mais, né, investidas teorias racistas, né, onde eles vão ampliar, né, onde eles vão divulgar essa ampliação dessa ideia na época. E uma dessas, né, onde eles vão defender a chegada dos europeus no território africano, era uma bênção para os povos locais, né, que assim eles estariam saindo do primitivismo, né, e onde eles estariam alcançando o progresso, né, e por isso eles deveriam seguir cegamente, né, todas as diretrizes, né, dos dominantes, né. Enfim, né, o próprio desenvolvimento dessas colônias trouxe consigo o questionamento até mesmo desse modelo, né? Então, o que a gente pode ver? Que dentro dessa própria estrutura colonial, uma camada social que era composta por africanos privilegiados, formado dentro dos padrões europeus, né? Ele foi se percebendo da situação que o colonizado, né, que por sua vez desejava ocupar cargos públicos, né, aos quais os europeus só tinham acesso. E aí passaram a se organizar e lutar pela independência. Né? Eles começaram a ver que eles podiam também ter os mesmos direitos de ocupar cargos altos. E a partir daí eles vão começar a lutar pela independência, né, do seu país. E aí nós vamos ver, né, na primeira metade do século XX, né, que vai marcar, né, a decadência dos países europeus, dos imperialistas, devido, né, à Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e Segunda Guerra. Né, foram coisas consecutivas, né, que vai levar muitos países europeus à crise econômica, né, que vai acabar se alastrando, né, por várias regiões e que principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, 45, né, muitas metrópoles não tinham mais condições financeiras de manter, de custear aparatos militares, né, e também de bancar, né, custos militares nas suas colônias, né. E aí a gente vai ver em 45, né, que vai ser lançada a Carta da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que vai acabar defendendo vários pontos, dentre eles vai defender a liberdade, né, o direito da liberdade, da autodeterminação dos povos, né, onde com isso ele vai marcar notoriamente o interesse dos Estados Unidos em querer liquidar de vez com o sistema colonial europeu. Lembrando, né, que os Estados Unidos tinham interesse, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, elas vão demonstrar total interesse em ajudar, né, essas lutas de libertação a fim de terem áreas de influência, ok? E a gente também não pode esquecer
da Revolução Russa, né, de 17, né, que como foi a primeira revolução socialista da história, ela acabou espalhando, disseminando pelo mundo as ideias marxistas, né, ideias de Lenin, né, onde os ideais, né, que para chegarem aos ouvidos do mundo africano como uma única solução política, né, depois de anos de exploração, né, colonial capitalista, né. E aí a gente vai ver esse processo de descolonização, né, que na verdade muitos historiadores hoje chamam de lutas, né, lutas pela independência, né. Vai ser algo muito longo e doloroso, né, nessas várias antigas colônias, né, que se por um lado, como dito, né, as elites privilegiadas africanas se organizavam para obter a independência, por outro, essa mesma elite, ela não atendia aos interesses da grande maioria da sociedade, né, pois mal conheciam as comunidades agrícolas e as tradições populares. Lembrando que essa elite, né, nativa, na verdade, eles tinham estudado na Europa, né, feito faculdade na Europa. Então, na verdade, ela não tinha esse conhecimento realmente das tradições populares, das tradições das pequenas comunidades do seu país, né? E dentro dessas comunidades africanas mais pobres vão acabar surgindo milícias, né, que vão se inspirar no marxismo, né, que também vão desejar a independência e a tomada do poder. E aí, dessa forma, dentro do próprio processo de independência, né, vários grupos africanos vão passar a se enfrentar numa guerra que, além de ser pela independência, também vai gerar guerras civis, né, entre elite local e entre milícias, né. Nós vamos ver que muitas guerras, né, acabavam sendo incentivadas e patrocinadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né, que estavam a todo vapor, em plena ascensão nesse processo da Guerra Fria. E, além disso, né, a própria pluralidade, né, deles, a pluralidade étnica africana, né, vai levar a esse enfrentamento, né, dos diferentes grupos étnicos após essas guerras de independência. E aí, né, as lutas pela independência vão se iniciar em 1956, né, que vai ser mais ou menos o ano em que a Tunísia vai se tornar independente, e vai terminar em 74, quando as colônias portuguesas vão receber a sua autonomia, que foi depois da Revolução dos Cravos em Portugal, como nós vimos aqui agora há pouco lendo no nosso livro. E aí os problemas sociais, políticos e econômicos, né, desses novos países africanos ainda hoje são graves, né? Nós temos aí governos autoritários, tanto de direita quanto de esquerda, onde eles atuam de forma truculenta, tá? E que mantém ainda uma exploração social, né? Nós vamos ver antigas fronteiras territoriais impostas pelos europeus na Conferência de Berlim, tá? Que se mantêm quase que inalteradas, né? Nós vamos ver isso gerando rivalidade entre os estados, entre tribos e entre diversas etnias, né? Onde visa o interesse econômico internacional pelas riquezas africanas, que acaba por incentivar, né, mais guerras civis entre os países africanos, né, a intolerância mundial, né, em relação à cultura africana também, né, que ainda é taxada como primitiva, enfim, né. Nós vamos ver também a importância, né, dessas tradições africanas, né, dessa questão das ideologias racistas, né, que vão se impor, né, pelos interesses europeus, né, e que ainda perduram até hoje nas mentalidades, né, do Ocidente, na nossa mentalidade aqui, né, onde justifica a falta de atitude das organizações internacionais, até mesmo para socorrer, né, esses novos países que ainda estão numa profunda crise, ok? Bom, pessoal, então eu deixo aí esse pensamento para vocês, tá? Essa questão para a gente poder refletir um pouco, né? Sobre esses países, né? Recém, né? Libertos, né? E sobre as consequências que esses anos de colônia, anos de exploração deixou para esses países, né? Principalmente do continente africano, ainda mais do que do continente, né? Asiático, ok? Bom, vou deixar o dever de casa, tá? Desse módulo. Vai ficar aí para casa para vocês fazerem, turma 901, e a turma 902 vai fazer comigo em aula, ok? Turma 902 e a 901 comigo vai fazer em aula. Então, ó, 275 até 278 para casa, ok? Galera, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e até semana que vem com a nossa aula ao vivo, tá bom? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.